Todo mundo ama desenhos. Você pode ser uma criança ou até mesmo um adulto que sempre os desenhos vão ter um lugar guardado na sua memória. Mas hoje eu quero fazer algo diferente. Eu não vou ficar falando só sobre os desenhos, mas eu vou falar sobre os episódios macabros que passaram na sua infância e você nem se deu conta disso. Você quer saber quais são esses episódios? Então, bora ver! E aí, curiosos, tranquilo? Eu me chamo Glitch e galera, eu tenho certeza que você alguma vez estava lá, assistindo um desenho e de repente passa aquele episódio que você nunca viu, um episódio de terror. Isso já aconteceu comigo e eu tenho que dizer que não foi nem um pouco agradável. Mas e você? Já passou por isso? Se você já passou por isso, se inscreve aqui no canal, pois sempre tem vídeo novo e se você curtiu esse tema, eu tenho certeza que você vai curtir o dos outros vídeos também. E se você não passou por isso, se inscreve aqui também para poder ficar por dentro de tudo que acontece nesse mundo tão misterioso. O primeiro desenho que nós vamos falar é das Meninas Superpoderosas. Esse desenho normalmente ele até que é tranquilo, mas tem um episódio em especial que acontece algo bem macabro. O episódio em questão se chama O Demônio da Velocidade. Nesse episódio nós vemos que começou o final de semana e as garotas elas vão viajar para longe da cidade de Townsville. Elas vão poder tirar uma folga. Por causa disso, elas estão muito animadas. Assim, ao voar para casa delas, elas voam numa velocidade muito alta, apostando uma corrida. Por conta disso, elas acabam viajando 50 anos no futuro. E é nesse momento que as coisas bizarras começam a acontecer. A cidade ela está totalmente destruída e os moradores da cidade praticamente surtaram. Nesse futuro, o professor Otônio surtou e ele está tentando criar a todo custo as garotas novamente, mas ele não consegue se lembrar da fórmula. Além disso, o prefeito da cidade ele morreu e a senhorita Belo ela está maluca. O que acontece nessa realidade é que, como as garotas sumiram durante 50 anos, a cidade de Townsville ficou à mercê dos vilões. E um desses vilões, o Ele, tomou conta da cidade e deixou os moradores completamente loucos. No final do episódio, as garotas lutam contra ele e elas veem que não podem vencer. Então, a única forma de impedir que isso aconteça é voltando no tempo. E é exatamente isso que elas fazem. Elas voltam para o presente e conseguem reverter toda essa situação. O próximo desenho que eu irei falar é o Batman do Futuro. Esse desenho ele já tem uma pegada bem mais séria. Ele mostra questões mais realistas, como até, por exemplo, o uso de drogas. Mas, nesse episódio em específico, nós iremos falar sobre algo bem mais sinistro. No episódio chamado Movendo as Terras, uma das amigas do Batman começa a ter a sensação de que alguém está a observando. De repente, em determinado momento, começam a surgir pela cidade vários golems de terra. Logo depois disso, nós temos uma série de eventos que revelam algo bem interessante. O pai dessa garota que sentiu que estava sendo seguida, na verdade ele não é o pai dela, ele é um amigo do verdadeiro pai dela. E o verdadeiro pai dela, ele morreu em uma mina abandonada. Enquanto ele estava desfazendo de lixo tóxico, esse lixo caiu em cima dele e ele foi soterrado na mina junto com esse lixo. Nesse momento, alguns golems invadem a casa da garota e levam o pai adotivo dela, além também de derrubar a casa inteira, fazendo com que ela entre dentro da terra. Andando dentro da casa, a garota chega em uma área de terra, onde há anos o pai dela vive. E agora é o pior momento. Ele praticamente é um cadáver preso na parede. E se você pensa que essa cena dele aparece apenas uma vez, você está enganado. A cena aparece várias e várias vezes, além dele ter uma voz assustadora. No final do desenho, Batman consegue salvar todo mundo.
Mas o que ele não salvou mesmo foram as crianças que ficaram traumatizadas com esse episódio. Se liga agora nesse desenho, o Invasor Zim. Esse é o nome de um desenho que parece ser bem tranquilo, não é? Mas não é isso que acontece. O desenho em si tem um clima bem sinistro, e em todos os episódios isso fica bem claro. Mas em especial, um episódio chamado Colheita Sombria acontece algo muito bizarro. Mas antes de falar sobre esse episódio, você tem que entender algumas coisas para poder ficar mais fácil de você saber o que aconteceu. Esse é Zim, um invasor extraterrestre que tem o objetivo de dominar a Terra. E esse é Dib, o único ser humano que sabe a verdade sobre Zim. Durante os episódios, Dib tenta expor Zim e mostrar que ele quer dominar a Terra. E nesse episódio em específico, a Colheita Sombria, ele também faz isso. Em determinado momento desse episódio, uma pomba pousa na cabeça de Zim, e a professora manda ele ir para a enfermaria. Nesse momento, Dib fala que todos vão saber que Zim é um extraterrestre, pois eles vão fazer alguns exames e vão descobrir que ele não tem órgãos humanos. Para que a enfermeira não descubra que Zim não tem pulmões, rins e outros órgãos, o que ele faz? Ele sai roubando de todas as crianças do colégio. Zim começa então a trocar os órgãos das crianças por coisas. Qualquer coisa que ele encontra pela frente, ele troca pelos órgãos dos outros. E esse episódio ele vai se tornando cada vez mais sombrio. As crianças do colégio começam a se sentir muito mal, e ninguém fica salvo do Zim. Até mesmo Dib acaba sendo pego por Zim em um momento do episódio. No final desse episódio, Zim está com uma aparência horrível, cheia de órgãos humanos. E com isso, o episódio acaba, com Zim se dando bem e cheio de órgãos roubados. Vamos falar agora sobre o Segredo Além do Jardim. Esse desenho tem uma série de mistérios e coisas bizarras que só esse desenho ele dá um vídeo inteiro. Mas hoje vamos falar em um episódio em especial. E eu já te alerto que vai ter spoiler, então você foi avisado. O desenho conta a história de dois irmãos que estão perdidos, e eles tentam a todo momento voltar para casa. Em um desses episódios, eles encontram uma casa, e nessa casa mora Lorna, uma garota muito doce. E nessa casa também tem uma velha chamada Tia Feitiço. Essa velha, ela é muito bizarra, ela trata Lorna muito mal e também ela come tartarugas inteiras. A Tia Feitiço começa então a falar algumas coisas bem esquisitas sobre pessoas que poderiam ser devoradas. Em um determinado momento, a Tia Feitiço ela descobre que os garotos estão na casa dela e ela começa a perseguir eles. Lorna leva os garotos para um quarto e nesse momento é revelado o plot do episódio. Lorna, na verdade, estava amaldiçoada e ela se transformava em um monstro e matava todas as pessoas que encontrava. E a Tia Feitiço, na verdade, não era má, mas era uma pessoa boa que tentava ajudar Lorna. No final do episódio, os garotos acabam conseguindo resolver esses problemas e saem ilesos. Mas agora, olha esse trecho da abertura dos episódios. Nele nós vemos Lorna vendo todos os ossos daqueles que ela matou. Bem bizarro, não é? Agora imagina essa cena. Você vai nos cinemas assistir um dos filmes mágicos e encantados da Disney e isso aqui pula na sua cara. Tenho certeza que você não ia achar nem um pouco agradável. Esse é um curta bem sinistro que a Disney apresentava antes de iniciar alguns filmes. Nesse curta, Mickey está jogando videogame e a Minnie reclama dele esquecer o aniversário do seu primeiro encontro. Mickey então sugere deles irem ao minigolf, mas a Minnie olha errado e pensa que o Mickey está querendo ir para o Havaí. Mickey, vendo que não ia poder desfazer esse mal-entendido, decide arrumar um emprego. E com isso, ele acaba aceitando fazer parte de uma experiência. A experiência dá certo e Mickey troca de corpo com um monstro, fazendo com que a mente do monstro fique no corpo do Mickey. Após isso, o único capaz de reverter essa troca é o cientista, mas
Infelizmente, durante a experiência, ele morre. O Mickey possuído começa então a perseguir a Minnie, e enquanto isso, o verdadeiro Mickey tenta desfazer essa situação. No final desse curta, tudo acaba dando certo, mas essa animação deixou muitas pessoas impressionadas e horrorizadas, fazendo com que a Disney pedisse para que os donos de cinemas retirassem a animação no início dos filmes. Galera, essa é a curiosidade de hoje. E você, já viu algum episódio perturbador? Deixa aqui nos comentários qual foi esse episódio. Eu te vejo no próximo vídeo, porque essas curiosidades você tem que saber.